Olá, alunos do programa Trainee do Grupo Zonta, né? Esse que é realizado pela Universidade Corporativa em parceria com a Unicesumar. Então, você já me conhece, eu sou o professor Eliseu e estou nesse feedcast especial para tratar com vocês sobre ética. Sim, estivemos conversando, né? Foram duas turmas, uma de manhã e uma de tarde, um bate-papo excepcional. Eu acho que a gente conseguiu trazer para a nossa vida esse olhar para a ética, né? Esse olhar de como um profissional precisa ter seus princípios no local de trabalho. Né? E também falamos sobre a importância do conhecimento das redes sociais, sim, e como a tecnologia vem influenciando a questão do consumo, inclusive influenciando a questão ética, né? A gente sabe que muitas vezes, né, quando o cliente se sentia frustrado, ele falava com os amigos dele, né? Em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o vizinho. E hoje em dia não, hoje em dia ele vai direto para rede social e ele nem vai para casa mais, né? Ele pode muitas vezes lá no mercado fazer uma live e complicar a cena. Imagine, né, uma questão, né, você vê um cliente, né, comendo um fandangos. Eu gosto de fandangos, de presunto é o melhor que tem. Aí você imagina esse cliente lá comendo fandangos no mercado. E você sabe que não pode acontecer isso, né? Inclusive, o som da loja divulga, né? Senhores clientes, não comer dentro da loja, tal. E você vê ele, né, comendo. E você pensa, será que eu vou falar com ele? Será que eu falo para ele não parar de comer? O que eu faço, né? Porque eu posso chegar nesse cliente e falar assim, ô senhor, ô senhora, não pode comer dentro da loja, tal. Até por questão de higiene, né, gente? A pessoa tá passando a mão nos produtos lá, no carrinho, né, e tá comendo ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que tem pessoas para tudo, né? Então, imagina que você fala que esse cliente ele vai ficar muito bravo com você. Exemplo, um caso, né? Muito bravo. Você tá falando que eu não vou pagar, mas eu vou pagar. Aí começam as ofensas. Por que eu pago o teu salário? Por que você ganha pouco? Como uma pessoa como você pode falar comigo? E lá, 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 e lá, lá, lá. Que a gente sabe o que acontece, vocês vivenciam isso, né? Ou então ele pode ser um cliente bacana, educado, ético, que fala, poxa vida, desculpa, eu tava com muita fome, eu não consegui esperar, né? Imagina que ele pega aqueles pãezinhos gostosos lá da confeitaria, né? Então, imagina que acontece isso. Né? Ele, poxa vida, me desculpa, eu, né, tava com muita fome e tal, não vai acontecer mais. Ó, que bacana, o segundo caso é muito legal. Né? E da mesma forma, se a gente está comendo esse fandangos, né? Tem que fazer o quê? Acompanhar, monitorar, porque se ele chegar no caixa e pagou, beleza, a situação não é o mais agradável, mas a gente sabe o que acontece, né? Temos que estar sempre preparados para o que aconteça, a parte muito importante. Só que ele pode muito bem sair, passar pelo caixa e não pagar. Aí você aborda ele, que ele fala, desculpa, não passou batido, não paguei, volta e paga. Então até ali, na loja ainda, saindo, é um desacordo comercial, ele pode voltar e pagar, então não tem ilícito, né, que é o crime. Né? Saiu da loja, aí sim já é furto, né, então aí tem as consequências legais. Então tem que sempre ficar antenado para isso, porque vocês, enquanto trainee, alguns já são gestores, né? E outros estão a caminho de ser gestores. Sempre falei para vocês que muito me orgulha fazer parte desse projeto do Grupo Zonto, grupo com 50 anos, né? E vocês são as pessoas que recebem agora o bastão para os próximos 50 anos, tá? Então eu trouxe para a gente fazer aqui um bate-papo, né? Para você refletir, você participou da aula, você lembra dos exemplos, né? A gente se aprofundar um pouquinho mais, trazer alguns conceitos que eu acho que são basilares para o nosso bate-papo, tá? Então eu vou colocar aqui na tela e vou ficar aqui embaixo no cantinho, tá? Estou aqui, vocês também estão vendo a minha voz, mas eu estou aqui, tá? Então é o Feedcast do módulo 9, a ética nos negócios e adaptação às mudanças tecnológicas. Primeiro passo, vamos lembrar que quando a gente fala de ética, né, a gente fala de dilema, né? Eu tenho que estar atento às situações que vão envolver conflitos, né, de interesse ou então riscos éticos, né? Então eu tenho que ficar antenado nas situações que acontecem, como eu te falei agora no mercado. Ou imagine uma cena, inclusive no mercado, que você vai ter lá uma moça, né, muito bonita, andando pela loja e atrás dela uma outra pessoa, né, assediando, importunando, stalkeando, inclusive. Né? Então, como que eu vou fazer essa abordagem? Como que eu vou tratar essa questão? Porque ele é um dilema ético, né? Será que eu vou? Será que eu falo que eu não falo? Aí sempre lembrando, né, que a nossa empresa, né, tem políticas excepcionais e claras de como agir. Então, dica número 1, anote aí. Sempre observar quais são as políticas do nosso grupo, da nossa empresa, para tratar situações. Porque são 50 anos, né, gente? Então tá tudo meio que mapeado, né?
Então é saber como reagir em algumas situações, quando eu sou mais ativo, quando eu sou mais passivo, e saber o que eu vou fazer. Depois disso, ali tem um dilema ético. O próximo passo é analisar as opções. Toda ação tem uma escolha, não se iluda, tá? Toda ação tem uma consequência. Até as boas ações têm consequências, inclusive. Boas, né? E geralmente você faz o bem achando que está fazendo bem e de repente a pessoa que recebe esse bem acha que é o mal. Pode acontecer também. Então o que acontece? Quando você é uma situação que tem ali um dilema ético, então de repente eu vi ali um funcionário assediando outro moralmente. Tá, mas primeiro passo, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, eu sei o que é assédio moral, que pode ser uma piada sem graça, que é errado também, deve ser punida, obviamente. Mas se eu chego com uma acusação tão grave de assédio moral, sem saber se de fato é um assédio moral, é um pouco mais complicado. A gente sabe que o nosso grupo também tem vários canais, né, para fazer denúncia, com identificação e sem identificação, que é muito importante. Garanto, né, a lisura do processo. Um grupo como o nosso não faria um canal diz que denúncia para caçar bruxa, enfim, para perseguir as pessoas. Isso no nosso grupo não existe. A gente sabe que, infelizmente, algumas empresas trabalham com essa informação, complicado, mas nosso grupo não faz isso. Então é sempre fazer o quê? Analisar o que você vai fazer e pensar nas consequências, isso é muito importante. E o terceiro ponto, uma vez que eu identifiquei um dilema ético, né? Decidir com integridade o que eu vou fazer. Então, a minha dica é, vi uma situação, um dilema ético, analise as opções. Aí você pergunta, eu posso fazer o que eu quero fazer agora? Eu devo fazer? Eu quero fazer? Se uma das perguntas, a resposta for não, não faça. Com certeza você vai estar infringindo uma questão ética. Então note que assim, é você pensar. Você vê uma situação, né, no mercado, ou no posto, o pessoal do posto achou que eu ia esquecer de vocês, né? Achei que vocês, né, acharam que eu ia pensar, poxa, o professor só fala do mercado, e não fala do posto, fala só do mercado Danilo Peçanha, que ele é cliente lá, o mercado que ele vai, não fala do posto. Tô falando de você, com vocês, né? Então pensa assim, você vê uma situação, como a gente comentou, um cliente fumando, pasmem, perto da, da bomba de combustível. Acontece, né? Então a primeira questão é: eu posso falar com ele? Eu posso falar com ele. Fisicamente falando, eu posso. Eu falo, ele fala, é uma comunicação, né? Eu devo falar com ele? Opa, eu devo falar com ele? Tem alguma política que prevê a situação nesse caso? Eu conheço essa política, se ela está atual, né? E quero falar com ele, né? De repente eu quero falar com ele, às vezes eu não quero falar com ele, de repente não é comigo, é com algum gestor, com área de segurança, né? Então eu tenho que sempre pensar muito antes de tomar uma atitude, isso é muito importante, gente, porque eu não posso agir muitas vezes na emoção, né? A gente falou também a questão um pouquinho da inteligência emocional, né? Porque é importante eu não só pensar no que eu devo fazer, mas também nas consequências. O olhar ético é isso. A gente falou que a ética ela tem essa grande questão de ação, né? Que é o nosso próximo slide, inclusive, deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês verem, para vocês relembrarem aqui. O material é o mesmo para vocês ter a recordação. Então você vai lembrar agora, tua memóriazinha vai falar, poxa, eu já vi esse papo aí que o professor Eliseu falou, né? Então a moral ela vem do latim mores, né, que significa costumes. Então a gente falou que a moral é a moral da sociedade. Vamos supor, eu não recordo, né? Mas vamos supor que era comum antigamente as pessoas comerem no mercado, né? A pessoa ela pegava, comia um salgadinho, tomava lá uma Coca-Cola, né? E ela comia no mercado. E era o comum da época, e ninguém se importava. Só que agora, inclusive com as medidas sanitárias, é desaconselhável, né? Até para a saúde do cliente. Porque ele não pode, porque por mais que a gente limpe o mercado, limpe tudo, passam por lá pessoas, né? E hoje em dia ninguém mais usa máscara, inclusive, né? E a gente sabe que está no ar o vírus, né? Então é uma questão de saúde hoje em dia, uma questão sanitária hoje em dia. Até uma dica para você abordar o cliente caso você precise, né? E verificar se está condizente com o que diz as regulamentações do nosso grupo, né? Então a ética, a moral tem a ver com esses costumes, com as normas que são aceitas. Eu comentei com vocês que eu fiquei abismado em Curitiba, né? Quem não conhece Curitiba tem um rapaz, ele tá meio sumido, confesso para vocês, nunca mais o vi, né? Ele é professor, inclusive, né? Esse pessoal, esses professores aí, olha só, ele andava na Rua 15, né, que é o nosso calçadão de Curitiba, o primeiro do Brasil, diga-se por sinal, né? Nosso calçadão, Paraná sempre, né, pujante, né?
E ele anda na Rua 15 de sunga, né? Sunguinha azul, geralmente, ou vermelha. Ele faz cover do Elvis, muito bom. Depois põe no YouTube lá, né? Oil Man, cover do Elvis. Ele foi no Jô, inclusive. Né? Andava na rua com sunga besuntado, cheio de óleo no corpo. E com uma bike, mas não andando na bike, levando a bike para passear. Né? Para mim, aquilo foi nossa senhora. Por que me estranhou? Me causou estranheza? Porque o ambiente da cidade, né? O ambiente de uma rua de comércio, um supermercado, de uma cidade, né? Não é comum alguém estar de sunga. Já o mercado litoral é comum você ver pessoas de sunga ou de short, né? Tem algumas restrições, a questão sanitária, obviamente, né? Então a moral a questão é aceita, né? Então a gente convencionou que o lugar de ficar de sunga, de biquíni, de maiô, de bermudinha é lá no litoral, na praia, né? Na ilha, na Ilha do Mel, que é bacana, né? E a gente convencionou que no lugar na cidade é uma questão muito mais da vestimenta a caráter à cidade. A ética vem do grego ethos, que tem a ver o quê? Esse caráter, esse modo de ser. É a sua ação na ética. Se a moral diz que você não deve comer no mercado, você deve fazer sua compra, pagar e depois consumir no seu carro, ir no estacionamento, enfim. Se essa é o que a moral diz e você não faz, você está sendo o quê? Antiético. Então, saber essa diferenciação é muito importante, tá? Seguindo em frente, então, a visão da ética, ela tem a ver com os princípios. E eu falei para vocês que nós, do grupo Zonta, né, dos postos Condor, né, do Gigante, ó, o pessoal do Gigante achou também que eu fosse esquecer. Eu sei que vocês pensam isso de mim, vocês, hein? E o pessoal do Condor, né, tem que ver quais são os princípios da nossa empresa, né, e seguir esses princípios. É o nosso norte, a honestidade, a transparência, a responsabilidade é fundamental no nosso dia a dia. E os desafios, né? Muitas vezes a gente pode ter uma situação que a gente tem que tomar uma decisão. E como que vai ser essa decisão? Né? E que impacto que vai dar? Muitos vão dizer assim, professor, né, eu já ouvi dizer que a gente sempre escuta que os bonzinhos nunca se dão bem, né? Que só o mal parece que fica, né? Privilegiado, né? E que ser ético é ser babaca. Então, note, até uma correçãozinha, eu falei que é difícil ser ético, não é mais fácil ser ético, na verdade, né? Porque é o procedimento. Então, tem um termo chamado compliance, você deve ter escutado em algum lugar, que é conformidade, é seguir conforme o padrão moral, né, que a gente tem que viver. Só que muitos clientes, por exemplo, eles vão trabalhar pensando, não dá nada. E até os colaboradores, uma vez um assédio moral, um abuso psicológico, que é totalmente impensável, mas acontece. Tem que fazer o quê? Ficar alerta, conhecer os caminhos que nós precisamos para sair dessa armadilha que é a ação não ética no dia a dia. Tá? Então, conhecer os princípios que são éticos, né? Ver os desafios, porque é desafiador. Equilibrar muitas vezes a lucratividade com um conflito, porque vai que esse cliente que estava comendo fandangos de presunto sai ofendido, fale mal da gente, né, e não volte comprar com a gente. E a gente precisa que os clientes compram da gente, né, que o cliente abasteça no nosso posto, que o cliente vá lá no Gigante, né? Então a gente precisa disso, precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, né? Então é a questão dos desafios mesmo. Né? Vou deixar passar, o termo atual é passar pano, né? Então não, tem que seguir a ética, tem que seguir o regulamento, as diretrizes, mas sempre, óbvio, com a educação, com amor e carinho, isso é muito importante, tá? E também ver esses impactos éticos. Muitas vezes, quando você conversa com um cliente que ele está fazendo uma coisa errada e ele entende que ele estava errado, você cria ali uma confiança, né? Mas tudo depende da forma que nós vamos falar com esse cliente. E digo mais para vocês, não a forma das palavras, não que você fala, mas como você fala. Eu acho que como falar é muito importante. Isso nós temos aqui no grupo, né, o treinamento de como abordar bem esse cliente com educação, mesmo quando ele é mal educado com a gente, que acontece muito. Então tem que ter essa visão, tá? Então a ética, gente, vai ter a ver então com a integridade, com a transparência, justiça e respeito, que vai orientar nossas atitudes e nossas decisões dentro da nossa organização, para com os nossos pares, né, com os colaboradores, seja você, né, o gestor dele ou o subordinado, seja com o nosso cliente, para promover um ambiente de confiança e segurança, onde todo mundo se sinta bem. Isso é muito importante. Aí eu trouxe para vocês ali várias questões, né, de que a ética foi desafiada, né, trouxe a questão do Carrefour várias vezes, né,
Então é importante a gente entender o nosso papel, entender o contexto da moral atual, porque muitas vezes aquela piadinha que o seu tio contava no Natal, Natal tá chegando inclusive, era muito engraçada, era muito aceita. Hoje em dia não é mais. Né? O exemplo clássico são os Trapalhões. Se os Trapalhões vivessem hoje em dia com um programa de televisão, eles não iam vingar, porque a nossa moral hoje, na questão de tratamento com as pessoas, com as minorias, né, que eles tratavam muito mal, inclusive na época, que era piada, era engraçado, hoje em dia não é mais. Hoje em dia é a fase do respeito. Uma questão importante também, que a gente tem que sempre prestar atenção, são os abusos psicológicos, né? Os danos morais, o assédio moral, o sempre estar utilizando o nosso decoro profissional. Não posso assediar uma pessoa, só que o assédio moral, como a gente conversou, ele tem que ter recorrência. Às vezes é uma piada infeliz. E a parte interessante é essa, é uma piada infeliz, então tem que matar o mal pela raiz, né? Não deixar sofrer. Muita gente deixa sofrer porque é o nosso superior, por N motivos. Nossa empresa é muito séria nesse quesito, né? E eu sempre falei para vocês, tem um setor maravilhoso chamado recursos humanos, né? Que é o nome clássico, mas hoje em dia é gestão de pessoas, né? Porque estamos gerenciando esses recursos no sentido positivo da palavra, tá? Não, você não é um recurso igual uma máquina, igual um computador, igual o check-in do caixa, né? Ou igual uma prateleira, uma geladeira. Não, você é um recurso do mais importante, que é o que faz a lógica e tudo funcionar. Então é importante sempre ter contato com o RH, entender quais são as políticas, né? Mas vocês são gestores, né? Como que vocês vão agir nas situações. Nunca se sintam só. O RH ele existe para nos dar essa força. E às vezes você vê uma situação ali que é ruim, você deve, de fato, sim, comentar com o seu superior ou com quem é de direito saber daquilo. Porque senão, uma piadinha hoje inocente, ela pode ir aumentando e virar um furacão, tá? Daí eu vou ter lá o assédio moral, que é a questão de humilhação, exclusão, menosprezo, a autoestima do trabalhador vai embora. Isso também o cliente para conosco, é importante isso, colocar os limites, né? A discriminação também, que é a questão de tratar diferenciado as pessoas, ser injusto muitas vezes, questão de raça, gênero, idade, deficiência, e a questão da xenofobia também. Ah, a pessoa vem lá de outro país pegar meu emprego. Não, não veio, ela veio porque ele precisava. E nós somos uma equipe. E acima de tudo, gente, se uma pessoa não está bem na equipe, a equipe não está bem. Nós somos um grupo chamado Grupo Zonta, em que cada um de vocês é parte essencial e importantíssima nesse grupo. Não importa a questão da raça, do gênero, da idade, da deficiência e de onde que ele veio. Né? É importante ter essa união. Pô, professor, mas a gente que são chatas, cada um tem o seu estilo de vida e forma de ver o mundo, concordo com você. Mas pensa nisso, você deve apenas se incomodar com o que você pode controlar. Você não pode controlar a reação do outro, mas a sua você pode. Aí tem aquela ideia da passagem bíblica de você dar a outra face. Não é questão literal de você dar a outra face para bater, né? É questão de você pensar nas suas atitudes e pensar que a sua reação pode piorar uma situação, né? Aquela máxima, com dois não quer, um não briga, né? E você ter essa inteligência emocional. Isso é o agir na ética, porque a moral diz que tem que haver esse respeito entre as pessoas. E quando você inflige, quando você desafia, quando você é sacana, isso é ruim para todo mundo, tá? Também a gente pensou assim, identificar abuso, reconhecer os sinais, ficar sempre atento, né, a comportamento abusivo, humilhações de forma recorrente, como eu te falei, registrar evidência, documentar, né, e denunciar formalmente. Nós temos canais maravilhosos de acesso, porque pode haver os maus feitos. As pessoas muitas vezes elas se perdem no meio do caminho. E, às vezes nem por maldade mas elas se perdem, né, com a questão do poder, enfim, é bom sempre ter essa chamada de atenção para a vida real, mas sempre com educação e com respeito. Falamos também da questão do comportamento consumidor, as redes sociais. É muito bacana, a gente se conecta com o público, eles seguem a gente em rede social, eles postam lá e marcam a gente. Eu tenho que ter estratégias para isso. Entender que quando eu me dou bem com o meu cliente nesse mundo digital, eu tenho uma vantagem competitiva, eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes. Aí a dica foi aquela, é uma praça pública. O que você não faria na praça pública, não faça na rede social. Não fala mal do seu emprego, não fala mal do teu chefe. Né? E as pessoas desabafam, por que ninguém vai ver? Alguém vai ver, sempre tem alguém vendo.
né? Inclusive, eu tenho que ter esse cuidado do que eu posto na rede social. Ah, professor, isso é censura? Claro que não, é o bom senso. O que eu vou postar, o que eu não vou postar. É porque nós somos uma marca, né? E a nossa marca pessoal, ela está associada à marca das pessoas que a gente representa, da empresa, né? Então a gente fala, rede social é plataforma digital que permite o quê? Interação. O Facebook, o Instagram, né? O Twitter, o TikTok, o LinkedIn, que é a parte mais profissional, né? Eles são exemplos de redes sociais. E a conexão, a interação é muito rápida. Então, esse cliente que você abordou, né, ele pode se ofender pela forma que você falou muitas vezes, né? Não que isso vá acontecer o que aconteça, é bom, é um exemplo muito mais dramático, assim, eu gosto de dramatizar para marcar, né? As novelas fazem muito isso, né? Então, o professor, como assiste muita novela, hoje em dia não mais como gostaria, mas cresci vendo novela, repara a questão dramática, a parte que marca a gente, né? Então, essa sapiência, essa sabedoria de saber como agir e de que forma agir. Porque a rede social, ela acontece, ela existe. Né? Então, ter esse cuidado, ter esse zelo. O grupo do WhatsApp da empresa, dos amigos da empresa, da equipe, não poste besteira lá, figurinha, ofensa. E é pior, porque é texto, o texto não passa sentimento. O sentimento do texto é quem está lendo o texto. A gente não consegue ter esse controle do outro, né? Então, a rede social, ela dá esse acesso imediato a esse novo mundo tecnológico. As pessoas compartilham conteúdo para o bem e para o mal. E elas se engajam nas causas para o bem e para o mal. Por exemplo, a causa lá do Carrefour teve um engajamento gigantesco, porque ali houve um despreparo. Né? A gente imagina que a empresa tenha, de fato, diretriz muito clara do que poderia e não poderia ser feito. Vamos imaginar assim, né, gente? Eu acho que é muito importante imaginar que é dessa forma. E às vezes a pessoa que estava no mau dia, enfim, o ser humano está cometendo um erro. Só que até os erros são passíveis de ser penalizados. Então essa é a importância de se conhecer, de se controlar muitas vezes. Minha dica é respira. A minha dica é assim, respira. Respira, oxigena o cérebro. Porque às vezes que você tá nervoso, você vai falando, você nem pensa, depois você repara, quando você briga com alguém, você discute com alguém, né, com tua esposa, esposo, mãe, filho, com alguém que você discute. A pessoa fala, fala. Quando ela termina, ela faz, repara nisso, né? Tomara que não coisa com você, mas que você repare nisso. É quando ela, tipo, se alivia. Né, Freud vai falar que é a pulsão de vida, a gente está sempre tanto na pulsão de morte, sempre nessa loucura que é nosso mundo atual, um mundo tão complicado, que às vezes a pessoa tem a pulsão de vida, ela tipo rompe, né? Então tem que ter esse cuidado com essas questões, né? Então, o que se espera do profissional? A conduta adequada dentro da visão da ética, do decoro, é o respeito, tratar as pessoas com cortesia, empatia, consideração, agir com honestidade, ser íntegro, né, ser ético, alinhar com os valores da empresa, do nosso grupo, ser profissional, cumprir sempre com diligência as atribuições que nós temos, né? E sempre verificar o que pode ser melhorado e falar para as pessoas que são de direito saber, né? E trabalhar em equipe, não adianta. A moral é coletiva. A moral é coletiva. Nós não estamos sozinhos no mundo, numa ilha deserta, né? Igual o Robinson Crusoe, né? Estamos vivendo em sociedade, nosso grupo é gigantesco. Cada loja tem o seu perfil, a sua cultura. Então tem que entender essa cultura. Professor, não estou nem conseguindo ver, tá vendo? Fica maior aqui, ó. Depois quando você vê o vídeo, você aumenta lá para você ver maior, né? Mas a gente usou esse slide aí lá no nosso bate-papo. Então tem que ter essa conduta porque ela é esperada da gente, é o que se espera-se da gente, ter essa conduta, beleza? Gente, é sempre um prazer falar com vocês, eu sempre falo isso, não falo da boca para fora, né? Vocês me conhecem, eu falo com muito carinho, porque vocês são as pessoas, né, os trainees, né, alguns já estão atuando na gestão, que eu fiquei sabendo, eu fiquei bem feliz, parabenizo você, que já está atuando, né, você que está a caminho de gerenciar, pegue essa capacitação, esse treinamento que você teve, né, os ensinamentos e pratique. O conhecimento ele só é válido quando você de fato pratica. Tá aqui, ó. Por exemplo, aqui é um livro. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui minha biblioteca tá aqui, ó. Aqui é um livro. Eu peguei o livro que nem dá para aparecer, assim dá para aparecer, tá vendo? É o conhecimento que está num livro, tá inerte. Se eu não colocar esse conhecimento em prática, eu não tenho nada. É um conhecimento que se perde, beleza? Eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês, sucesso, muito sucesso, porque o sucesso desse grupo, que é tão grande, né, é mérito teu, é mérito meu, né, da Unicesumar,
de todos os setores que compõem o grupo, né? Então eu fico muito feliz de estar nesse projeto, beleza? Um forte abraço para você e até mais.